Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Oliveira e eu faço parte do PET Produção. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Facilita Produção e hoje estamos com conteúdo de estatística, mais precisamente sobre estatística descritiva. Esse material foi desenvolvido em parceria com o professor Dr. Ricardo Pires. E, para começar, vamos contextualizar o que é estatística descritiva. Ela vai consistir em métodos para você organizar, exibir e descrever um conjunto de dados e você pode fazer isso através de tabelas, gráficos e medidas resumidas. O objeto de trabalho da estatística é o conjunto de dados, um conjunto de elementos, e nós vamos trabalhar nesse sentido com populações e amostras. A população como um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum e a amostra como um subconjunto de elementos dentro da população. Os dados, da forma como são coletados, não vão permitir uma forma rápida e fácil de extrair informações. Será difícil então conseguir um padrão. É necessário trabalhar os dados para transformá-los em informação e, assim, comparar com resultados e permitir adequação com a teoria. Então é daí que surgem as medidas de posição, e nós vamos trabalhar com duas delas, que são bem intuitivas. A primeira, a média aritmética, é uma medida de tendência central que irá expressar a soma de todos os valores de um certo conjunto, dividido pela quantidade de valores n desse mesmo conjunto, como a gente pode observar nessa fórmula. Já a mediana é uma medida de tendência central, a qual nós podemos definir como um valor central de um conjunto de termos. Nesse caso a mediana seja de um conjunto par, nós colocamos os números em ordem crescente e fazemos a média aritmética entre os dois números centrais. Caso você se depare com um conjunto ímpar, não se preocupe. Basta colocar os termos em ordem crescente e selecionar o número central da sua sequência. Por fim, a moda é simplesmente o valor numérico que mais se repete nos nossos dados. Ficou difícil de observar essa explicação? Relaxa, nós vamos fazer um exemplo para facilitar o seu aprendizado. Então, aqui no nosso exemplo, nós nos deparamos com uma tabela com as notas de uma certa turma de engenharia de produção. Aqui na primeira linha, nós vamos ter indicados os alunos e, em seguida, a nota que cada um obteve. A pergunta é bem simples. Encontre a média, a moda e a mediana para o conjunto de elementos citados acima. Para acharmos a média, é necessário somarmos todos os termos dessa linha e dividirmos pelo número total de estudantes, nesse caso, 9. E assim, obtemos a média de 6,14. Já a moda será aquele termo que mais se repetiu no nosso conjunto, nesse caso, o valor 6. Por fim, para acharmos a mediana, nós temos que ordenar o nosso conjunto de elementos, o nosso rol, em ordem crescente. E, como temos um conjunto ímpar de elementos, 9 elementos no total, nós apenas devemos selecionar o termo central. Nesse caso, a mediana é igual à moda, que é 6. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o boxplot. Ele é um tipo de gráfico estatístico que vai representar os dados por meio de um retângulo construído com o que nós chamamos de quartis. O seu objetivo é fornecer informações sobre a variabilidade dos dados e os valores atípicos que podem influenciar no cálculo de medidas com a média aritmética. Então, o que vêm a ser os quartis? Os quartis são a medida de separação que dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Nós fizemos um exemplo do formato de um boxplot para melhor exemplificar esse elemento. Primeiramente, nós vamos notar a presença de uma mediana desse conjunto de dados, que coincide com o quartil 2. Outros elementos importantes são o primeiro e o terceiro quartil. É importante lembrar que, como esses quartis vão dividir os nossos dados em partes iguais, cada quartil vai representar 25% dos dados de todo o conjunto. Também vamos ter os limites superior e inferior, os quais vão servir para delimitar valores considerados discrepantes. Por último, temos os outliers, que são considerados valores afastados e é preferível, para finalidade estatística, que eles sejam excluídos. Observe também a posição onde fica a média. Temos aqui esse seguinte exemplo. Uma empresa de parafusos quer saber se uma capacitação com seus funcionários realmente ajudaria a melhorar a qualidade dos seus produtos. Para isso, ela juntou uma amostra de 10 trabalhadores e coletou dados da produção antes da capacitação, teste 1 na primeira coluna, e depois da capacitação, teste 2 na segunda coluna. Os dados estão dispostos nessa tabela. Então, nosso primeiro passo é ordenar os dados em rol, nesse caso, em ordem crescente. O segundo passo é calcular os quartis. Para fazer esse cálculo, nós temos uma fórmula, mostrada aqui do lado da tabela, onde P é a posição do quartil, na sua sequência em rol,
QI é o número do quartil e N é o número de termos da sua sequência. Calculados os quartis de cada sequência, teste 1 e teste 2, conforme mostrado na tela, vamos para o terceiro passo, que é encontrar o elemento que representa a posição de cada quartil. Vemos que no teste 1, o primeiro quartil é igual a 7,73, o segundo quartil é igual a 8,70 e o terceiro quartil, 11,15. Para o teste 2, temos 8,05 para o primeiro quartil, 8,45 para o segundo quartil e 9,05 para o terceiro. Então, vamos para o quarto passo, que é a amplitude interquartil. A amplitude interquartil é definida como a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1. Assim, temos que para o teste 1, esse resultado é de 3,42 e para o teste 2, esse valor é de 1. Agora, precisamos calcular o limite inferior e superior. Para tanto, nós vamos utilizar as seguintes fórmulas. Para o limite inferior, vamos utilizar o valor máximo entre o menor dos dados e o valor obtido dessa equação, que é o valor do primeiro quartil menos 1,5 vezes a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Para o teste 1, esse resultado é de 2,59 e para o teste 2 é de 6,55. Já para o limite superior, vamos utilizar o valor mínimo entre o maior valor dos dados e o valor obtido dessa equação, que é o valor do terceiro quartil somado com 1,5 vezes a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Para o teste 1, temos o valor de 16,29 e para o teste 2, temos o valor de 10,55. Por fim, o sexto passo será definir os outliers, que são aqueles valores que estão fora dos limites superior e inferior desse conjunto. Como podemos analisar com os nossos rows e os valores para os limites de cada teste, podemos perceber que nenhum desses valores está fora dos limites. Logo, nós não temos nenhum outlier. Essa foi mais uma videoaula do Facilita Produção. Se essa aula te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, para ter acesso a mais videoaulas como essa. Deixe também o seu feedback nos comentários e até a próxima!